Giannis Antetokounmpo no Miami Heat é o tipo de movimentação que faz a NBA inteira parar para recalcular forças imediatamente. Quando um jogador do tamanho de Giannis muda de cenário, a conversa não fica restrita ao time que recebe a estrela. Ela atinge toda a liga. Rivais precisam pensar em novos encaixes, dirigentes começam a revisar planos, torcedores imaginam confrontos de playoffs e o equilíbrio entre as conferências muda de uma hora para outra. Não é apenas uma troca de camisa. É uma mudança de poder. Giannis passou anos sendo o rosto do Milwaukee Bucks, símbolo de uma era vencedora e protagonista de um título que marcou a história da franquia. Por isso, qualquer saída dele carrega um peso enorme. O Bucks não estaria apenas perdendo pontos, rebotes e defesa. Estaria perdendo identidade. Um jogador como Giannis define o ritmo, a cultura e a forma como o adversário se prepara. Quando ele está em quadra, todo o plano defensivo começa por ele. Do lado do Miami Heat, a lógica é completamente diferente. O Heat sempre foi conhecido por competitividade, intensidade, disciplina física e uma cultura que valoriza esforço em cada posse. Colocar Giannis nesse ambiente cria uma combinação assustadora para qualquer rival. Ele já é um atleta dominante em transição, forte atacando o aro, capaz de defender múltiplas posições e de impor um nível físico que poucos conseguem acompanhar. Agora imagine isso dentro de uma estrutura que costuma extrair o máximo de jogadores competitivos. O impacto no favoritismo é imediato porque Giannis altera o teto de qualquer elenco. Um time que talvez estivesse brigando para se manter entre os candidatos passa a ser olhado como ameaça real. A presença dele força ajustes. O ataque ganha pressão constante no garrafão. A defesa ganha um jogador que cobre erros, troca marcações e intimida infiltrações. E em uma série de playoffs, esse tipo de presença muda completamente o jeito do adversário jogar. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Basta juntar uma estrela gigantesca a uma franquia forte para virar campeão? A resposta é não. A NBA já mostrou várias vezes que talento sozinho não resolve tudo. É preciso encaixe, saúde, rotação, arremesso, liderança e tempo para criar química. Giannis precisa de espaço para atacar. O Heat precisa cercá-lo de jogadores que punam defesas fechadas. E o técnico precisa encontrar formações que aproveitem sua força sem deixar o ataque previsível. É exatamente aí que mora a parte mais interessante dessa história. Se o Heat conseguir montar um sistema em que Giannis receba a bola em movimento, ataque defesas desorganizadas e tenha arremessadores ao redor, a pressão sobre os rivais será absurda. Se a equipe ficar lenta com pouco espaçamento e dependente demais da força dele, os adversários podem tentar entupir o garrafão e transformar cada posse em uma batalha. Para o Bucks, o desafio seria reconstruir sem o jogador que definiu a franquia por tantos anos. Trocas envolvendo superestrelas normalmente trazem escolhas de draft, jovens talentos e contratos, mas nada disso substitui imediatamente um MVP. O retorno pode ser valioso para o futuro, mas o presente muda. O torcedor sente. O vestiário sente. A cidade sente. E a franquia precisa explicar qual será o próximo passo. Para os rivais do leste, a reação seria de alerta máximo. Times que já estavam planejando enfrentar Celtics, Knicks, Sixers, Cavaliers ou outras forças da conferência agora precisam colocar o Heat em outra prateleira. Giannis em Miami significa uma série física, intensa e emocional. Significa jogo duro no garrafão, transição acelerada e uma estrela capaz de decidir partidas sem precisar acertar bola de três em alto volume. Também existe o lado simbólico. Giannis construiu uma imagem de lealdade, trabalho e evolução. Ver um jogador assim em uma nova franquia muda a narrativa da carreira. Ele deixa de ser apenas o ídolo de um projeto e passa a ser o centro de uma nova aposta. Se vencer, a história ganha um capítulo gigante. Se não vencer, a cobrança será pesada porque quando uma movimentação desse tamanho acontece, ninguém aceita meio termo. É por isso que essa possível virada mexe tanto com o público. A NBA vive de histórias grandes, e poucas histórias são maiores do que uma superestrela mudando o mapa da liga. O Heat ganha força, o Bucks entra em uma nova realidade e os rivais precisam reagir. Agora, o que todo mundo quer saber é simples. Isso transforma Miami em favorito real ao título ou cria apenas mais uma pressão enorme em cima de uma equipe que ainda precisa provar o encaixe em quadra? E é por isso que Giannis no Miami Heat não é apenas uma notícia solta no meio da temporada. É o tipo de assunto que mostra como a NBA funciona por dentro. Expectativa, risco, planejamento, dinheiro, pressão e talento se misturando o tempo todo.
Agora eu quero saber a sua opinião. Essa movimentação realmente muda o cenário da liga, ou ainda é cedo para cravar qualquer coisa? Comenta aqui embaixo o que você acha, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal para acompanhar as próximas novidades da NBA, do draft e dos bastidores do basquete.